Bom dia, pessoal. Edson Borowski. Estamos aqui tomando nosso café da manhã e olhando um pouco as notícias, o que efetivamente nós tivemos ontem na discussão na Câmara dos Deputados, com a proposta de emenda à Constituição, número 125, de 2011, que foi aprovada em segundo turno no dia 17 de agosto de 2021 pela Câmara dos Deputados. Vamos tomar o nosso café e vamos bater um papo aqui. Primeiro, das curiosidades do nosso parlamento. A emenda constitucional a proposta de emenda constitucional, a PEC 125 de 2011, gente, 10 anos. Ela estava no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ela foi apresentada pelo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e a proposta original dessa PEC era apenas ajustar a data da votação. Se caísse muito próximo de um feriado, ele seria transferido para o outro domingo. Essa ideia simplesmente sumiu do texto da PEC. Não existe nenhuma menção à data da eleição. Existe um ajuste ali em relação à data da posse, que para 2026, ou seja, em janeiro de 2027, a data da posse do presidente da República será no dia 5 de janeiro e dos governadores no dia 6 de janeiro. Mas isso valerá apenas para os eleitos em 2026. Para 2022, início de 2023, não há alteração. Então, uma pequena curiosidade. Depois, o foco dessa PEC, do substitutivo, qual foi? Totalmente voltada para questões relacionadas ao acesso ao fundo partidário e ao fundo especial de financiamento de campanha eleitoral, aos fundos públicos, ao dinheiro público. Quero já, antes de vocês massacrarem os nossos políticos, que não é o meu objetivo aqui, quero dizer que sou amplamente favorável ao financiamento público. Isso acontece em todo o mundo, gente. Então, esse negócio, mas é muito dinheiro. Bom, podemos discutir o valor e tal, mas tem que ter recurso público para que todo mundo tenha acesso. A democracia é isso, é acesso, é condições de acesso. Quando a gente percebeu que as mulheres, por exemplo, tiveram acesso a um percentual mínimo dos fundos públicos, elas cresceram, porque não adianta ter mulher candidata se não ter dinheiro para fazer campanha, gente. Né? Então, nós podemos ter 30% de mulheres para candidatos, mas o dinheiro não chegar para nenhuma delas, não vai eleger mulheres. Então, recurso público é importante, tá? Uruguai. Eu estive lá na eleição de 2019, tem novidade em breve aí sobre o Uruguai. Financiamento público, o candidato gasta, o Estado aporta conforme a quantidade de votos que ele tem na eleição. Então, é relacionado à votação. O Equador tem um sistema muito interessante, eu estive lá na eleição presidencial agora em 2021, tem um sistema muito interessante de financiamento público que não passa pelos candidatos. O candidato indica os meios, por exemplo, na mídia tradicional, né, TV, rádio, e o Conselho Nacional Eleitoral do Equador repassa esses valores diretamente às emissoras, ou seja, há uma apresentação de um plano de mídia, esse plano de mídia é aprovado com valores e esse recurso é repassado diretamente para a empresa que faz a promoção. Então, não vamos demonizar o recurso público, porque ele é parte do processo. Mas vamos lá, mais um golinho aqui, vamos lá ver o que mudou mesmo nessa PEC, né? Então, nosso distritão sumiu do mapa, falando só entre nós aqui, mais ninguém, era o bode na sala, com certeza, né? Foi o grande pavor para que todo mundo apoiasse, então, o retorno das coligações. Dos males, o menor. E, infelizmente, então, foi aprovada ontem, em segundo turno, o retorno da possibilidade dos partidos se coligarem para as eleições proporcionais, para deputados federal, estadual, vereador e deputado distrital também. Então, na verdade, isso é mais uma forma dos partidos conseguirem eleger mais deputados, e agora também a possibilidade, se o partido tiver 5 senadores,
ele também não sofre penalidade em relação ao acesso ao fundo. Então, foco central dessa reforma é fundo público, dinheiro público, esse é o grande objetivo. E aqui eu quero destacar algumas questões aqui da PEC, né? Então, outra questão importante, né? Mulheres e negros, a partir de 2022 até 2030, a contagem em dobro dos votos das mulheres e de mulheres negras e negros, né? Homens negros. Claro que não vai contar em dobro, se for uma mulher negra, conta apenas uma vez, né? Então, de novo, aqui uma estratégia para aumentar a capacidade eleitoral e esse conta em dobro, então, para a cláusula de barreira, que é um grande instrumento aprovado em 2017. Eu não canso aqui de elogiar a reforma de 2017, foi uma reforma política profunda e que efetivamente fez mudanças significativas. Pena que, né, efetivamente, essas reformas tiveram, principalmente a questão da coligação, teve apenas uma única experiência até hoje, que foi na eleição de 2020, e com resultados já significativos. Já temos pesquisa indicando a redução da fragmentação eleitoral, a grande maioria das câmaras de vereadores reduziu o número de partidos, então isso reduz a possibilidade de negociações individuais, torna a discussão política mais coletiva, traz mais governabilidade, tem uma série de benefícios, mas infelizmente a Câmara agora, quando chegaria a primeira vez e a vez das eleições para deputado federal, obviamente, legislando em causa própria, a Câmara derruba a proibição de coligação. Mas eu quero chamar a atenção aqui por uma questão. Bom, o foco, repito, né? Foco, desempenho eleitoral, fundo partidário, fundo especial de campanha eleitoral. E aí eu acho que nós temos um jabuti aqui. Fim do distritão era o bode na sala, e agora nós temos um jabuti. Uma forma de colocar as coisas na PEC para que a gente não perceba a alteração subjacente, aquilo que é acessório, que vai ali meio escondido no texto e acontece muito. Olha o que diz hoje o artigo 16 da Constituição Federal, que é o nosso chamado princípio da anualidade, ou o que consta, inclusive, no texto, princípio da anterioridade. Isso significa o seguinte, gente. Começou o jogo, bom, nós temos que definir antes como vai começar o Campeonato Brasileiro, né? Nós temos que definir antes de iniciar o Campeonato Brasileiro quais serão as regras. Quem é o clube para ser campeão precisa mais pontos. Se empatar em número de pontos é mais vitórias, é mais saldo, é mais gols feitos. Ou seja, nós precisamos ter a regra do jogo antes de começar o Campeonato Brasileiro. E essa regra do artigo 16 da Constituição define o seguinte: essa definição, essa regra tem que estar aprovada um ano antes. Isso está basicamente já consolidada na ideia de eleição para que a gente tenha efetivamente uma eleição mais segura. Mas qual foi a grande alteração aqui? O texto coloca que também essa regra vai valer para deixa eu abrir aqui o substitutivo, que a gente vai olhar, né? Ela vai valer também esse período, né, para as decisões administrativas do Tribunal Superior Eleitoral ou as interpretações. Olha aqui que interessante, né? Deixa eu achar aqui para vocês darem uma olhada com o texto original. Eu acho bem interessante que, inclusive, essa questão aqui não foi objeto de nenhuma emenda parlamentar. Está aqui, ó, parágrafo único. Aplica-se o princípio da anterioridade, que também é chamado de anualidade, referido no caput às decisões jurisdicionais ou administrativas
que alterem o processo eleitoral. Ou seja, o TSE, pelo Supremo, inclusive, né? Aqui fala, proferidas pelo Supremo. Então, por exemplo, se o Supremo for analisar uma condição de inegibilidade, alguma questão normativa que fale sobre inegibilidade, ele estará proibido de proferir essa decisão ou de interpretar essa norma no período anterior à eleição, no ano anterior à eleição. Bom, me parece que isso aqui é uma tentativa de cercear ações no STF ou ações no TSE. Então, gente, voltando aqui, é estranho. Primeiro, não houve destaque nessa proposta. Né? E segundo, é uma clara tentativa de cercear as decisões interpretativas, inclusive as administrativas, do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Me parece que absurdamente inconstitucional ou uma afronta, inclusive, à liberdade de a interposição de ação judicial. Ou seja, eu tenho o artigo 5º garante que todo cidadão possa acessar o Poder Judiciário, que receba dele uma resposta. Então, se qualquer pessoa, órgão, entidade quiser uma interpretação do TSE ou do STF nesse período de 1 ano antes da eleição, ele estará impedido. Isso é um direito fundamental, está lá no artigo 5º. Então, né, vamos combinar que talvez a gente tenha passado despercebido isso aqui, o foco era derrotar o distritão, o foco era voltar, dar mais condições de acessar recursos públicos, e passa esse negócio aqui, esse jabuti, esse troço no meio da PEC. Então, muito cuidado aí, e esperamos agora os próximos capítulos, porque a reforma não alterou. Então, sobre o conteúdo ontem da reforma era isso, agora ela vai ao Senado Federal. Rumores, diz que, né, de que o presidente do Senado já teria dito que não passa com esse conteúdo lá. Hoje é 18 de agosto, deve ser aprovado, qualquer alteração tem que ser aprovada até 2 de outubro, que é um ano antes da eleição de 2022, ou seja, temos aí um pouco mais de 40 dias para fazer uma reforma, uma votação em 2 turnos no Senado, de uma reforma constitucional, e eu brinco sempre, né? Vamos lá trocar de roupa, quando a gente volta mudou a Constituição, né? Não é assim que a gente deve discutir as mudanças da Constituição. Nenhum país tem uma Constituição tão vulnerável quanto a do Brasil, quando a gente tem uma maioria tão consolidada que queira legislar, inclusive até mesmo em questões relativas à eleição e causa própria. Então, vamos aguardar o Senado. Pelo que a gente ouve aí na notícia, no dia a dia da notícia, há uma espécie de compromisso do presidente do Senado com o presidente da Câmara de que vai votar, mas não há compromisso de resultado. Então, vamos ver os próximos capítulos. Foi isso por hoje. Eu vou deixar aqui já a dica. Meu livro vai estar na Fake News, o discurso de ódio nas eleições gerais de 2018. Eu vou colocar ali na descrição. Vamos tomar o nosso café com calma e aguardar os próximos capítulos. Um abraço para todos vocês.